Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos começar a falar sobre testes físicos e motores. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Inicialmente, a gente vai falar sobre a velocidade, que é a capacidade de realizar um movimento no menor espaço de tempo possível, e ela é dividida em velocidade de reação, que é a capacidade que o indivíduo tem de responder a um estímulo o mais rápido possível, e velocidade de deslocamento, que é a capacidade que o indivíduo tem de se deslocar de um ponto a outro no menor tempo possível, realizando movimentos de um mesmo padrão. Então, a gente tem que lembrar que existem essas duas diferenciações do que vem a ser velocidade. O primeiro teste que a gente vai ver é o teste de corrida de 50 metros. O objetivo dele é medir a velocidade de deslocamento para a faixa etária de 6 aos 17 anos e é satisfatório para ambos os sexos. O indivíduo ele deve se posicionar em pé, em afastamento antero-posterior das pernas, o tronco inclinado, e ele deve estar a 5 metros da linha da marca zero. Quando é dado o sinal, o testando ele inicia a corrida e quando ele atingir a linha da marca zero, o cronômetro ele vai ser então acionado, com o objetivo aí de medir o tempo que ele vai gastar para percorrer os 50 metros. Quando ele chegar então nos 50 metros, eu travo novamente o cronômetro. Existe essa tabela de classificação, para velocistas experientes e novatos, que classifica entre fraco, regular, bom, muito bom e excelente, tá? Então, um valor excelente, seria abaixo aí dos 5 segundos. Outro teste de velocidade é o Chatorran de velocidade. Ele tem esse objetivo de avaliar a velocidade de corrida de 6 aos 17 anos e é satisfatório para ambos os sexos. Você deve demarcar duas linhas paralelas no solo com 5 metros de distância e essas linhas elas devem ter 1,20 metros de comprimento uma da outra, onde deve ser colocados então cones para facilitar. O avaliado então ele fica em pé em afastamento antero-posterior, sendo que quando for dado o comando pelo avaliador, ele deve correr o mais rápido possível para outra linha e retornar novamente para a inicial, cruzando a linha com os dois pés. Isso é importante. Esse movimento ele então deve ser executado 5 vezes e ao final da última volta ele deve ultrapassar a linha com um dos pés, aí o cronômetro é travado e é anotado isso em décimos de segundos. Então aqui na imagem, a gente vê, então ele sairia na posição inicial, vem correndo, ultrapassa a linha com os dois pés e faz esse movimento 5 vezes, Então aqui, quando ele vem para cá e volta é uma vez. Veio para cá e volta segunda vez. Na última vez, quando ele ultrapassar com um dos pés a linha, eu paro o cronômetro. Outro teste aí utilizado é o teste de corrida de 6 segundos. Ele pode ser apropriado para um teste de velocidade, pelo menos para os avaliados mais velhos, segundo grau e universitários. Então, a idade dele seria para essa faixa, do segundo grau até a idade universitária. É satisfatório para ambos os sexos. O equipamento necessário é um cronômetro, apito, espaço para corrida de pelo menos 70 metros e a demarcação de 1 em 1 metro a partir da marca aí dos 34 metros até os 60 metros, para depois você ver qual a distância que ele conseguiu em 6 segundos. O avaliado ele se inicia em pé, com os pés atrás da linha de partida e ao comando aí do avaliador, ele vai iniciar a corrida o mais rápido possível até completar 6 segundos.
Ele não tem que parar ao final dos 6 segundos, mas deve diminuir a velocidade, né? Então, para que ele não faça uma parada brusca. São dadas 2 tentativas com intervalo de 5 minutos entre elas. E um avaliador ele fica na linha de partida com o apito e o cronômetro, e o outro mais ou menos a 45 metros para ver onde o avaliado, né, ele estava quando alcançou, deu o tempo de 6 segundos. Ao som do apito, o avaliador então ele deve se dirigir imediatamente para o local onde o avaliado estava, e o resultado ele é dado em metros, sendo o melhor das 2 tentativas. Como precaução, né, o avaliado ele deve estar aquecido o suficiente para não causar lesões e deve ser utilizado um calçado adequado. Agora, em relação à velocidade de membros, ela se diferencia da velocidade de deslocamento, uma vez que nela somente uma parte do corpo está em movimento. Então, nós temos o teste da régua. Nesse teste, o indivíduo ele deve estar sentado, com o antebraço apoiado e a mão espalmada. A marca zero da régua, que deve ser uma régua de 60 centímetros, graduada com precisão de milímetros, ela deve ser colocada no plano imaginário formado pelo dedo polegar e indicador aí, do avaliado. E o avaliador, né, comandará a tensão e largará a barra. O avaliado ele deverá segurá-la no menor tempo possível e será medida a distância que a barra percorreu, do momento em que o avaliado soltou até o nível do plano horizontal que passa pela parte superior dos dedos polegar e indicador, né? Então eu vejo aí a distância que ele demorou para agarrar essa régua. Esse procedimento ele é realizado 3 vezes e considera-se o valor médio das 3 tentativas. Então vejam aqui a régua, né? O avaliador segurando o zero da régua, né? Entre o polegar e o indicador, e ele vai soltar essa régua e aí vai marcar qual a distância que ele demorou para pegar essa régua. Em relação ao teste para avaliação do componente anaeróbico lático, né? Que geralmente dura mais do que 10 segundos. Nós temos o teste de corrida de 400 e 600 metros. O objetivo desse teste é medir a capacidade lática dos avaliados. As distâncias de 400 e 600 metros elas devem ser aplicadas em mulheres e homens na idade escolar. Esse teste ele é satisfatório para ambos os sexos entre 11 e 16 anos. O teste, então, ele consiste em percorrer no menor tempo possível a distância de 400 metros para mulheres e 600 metros para homens. E o resultado é o tempo gasto para percorrer a distância, registrando com precisão de segundos. Posteriormente, você classifica o indivíduo, né, segundo tabela de classificação, que vai de fraco, regular, bom, muito bom ou excelente. Agora vamos falar sobre a agilidade, que é a capacidade do indivíduo de realizar movimentos rápidos com mudanças de direção e sentido, capacidade de realizar trocas rápidas de direção, sentido e deslocamento da altura do centro de gravidade de todo o corpo ou de parte dele. O primeiro teste aqui é a corrida de vai e vem de Chateaurin. O objetivo dele é medir a habilidade de correr com mudança de direção do corpo, proposto para a idade de 9 anos até a idade universitária, e é satisfatório para ambos os sexos. Os materiais necessários cronômetro, fita adesiva, 2 blocos de 5 por 5 por 10 centímetros. E deve-se então desenhar no chão 2 linhas com uma distância de 9,14 metros uma da outra, e os blocos eles devem ser posicionados a 10 centímetros da linha de chegada, a uma distância de 30 centímetros um do outro. O avaliado ele inicia o teste na posição em pé e, ao comando, ele corre em direção aos blocos, pega um e retorna na linha de chegada, deixando o bloco atrás da mesma. Em seguida, ele retorna, pega o segundo bloco, e o cronômetro ele é parado no momento que o avaliado coloca o segundo bloco no chão.
São dadas 2 tentativas e será considerado o melhor tempo entre elas. Aqui está a tabela de classificação, né, tanto para o sexo masculino quanto feminino, levando em consideração a idade, e classifica entre fraco, regular, médio, bom e excelente. Cabe destacar que o indivíduo, durante o teste, ele deve colocar o bloco e não jogar ele no chão. O outro teste de agilidade que nós vamos ver é o salto em quadrante, que tem o objetivo de medir a agilidade na mudança da posição do corpo através de um salto. Ele é proposto para ser realizado de 10 anos até a idade universitária e é satisfatório para ambos os sexos. O avaliado ele inicia o teste atrás da linha de partida e, ao ser dado o comando, dá um salto com impulso nos 2 pés para o quadrante 1, repetindo a mesma movimentação para o quadrante 2, 3 e 4. Depois ele volta novamente para o 1 e assim sucessivamente até receber o comando de pare. O resultado ele é dado pelo número de vezes que o testando aterriza nas zonas corretas no espaço de 10 segundos e é computado o melhor resultado de 2 tentativas. O avaliado ele é penalizado por meio ponto cada vez que ele aterriza sobre a linha ou no quadrante errado. Observa-se, né, que as linhas elas têm 91,5 centímetros de comprimento. Então aqui tem a imagem, né? Então essas linhas elas têm 91,5 de comprimento. Ao ser dado o sinal de vai, ele sai daqui da posição de início, vai para o primeiro quadrante, vai para o segundo, para o terceiro, depois o quarto e volta para o primeiro e assim sucessivamente até dar o tempo de 10 segundos. E ele não pode, né, pisar na linha aí durante a execução. Essas são as referências utilizadas para a aula. Aqui também nós temos alguns links de vídeos do YouTube que pode ajudar vocês. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Nos vemos na próxima. Um abraço.